Pastor, o que seria esse ódio que ele tem a si mesmo? Esse rapaz, ele é um fracasso absoluto. Ele é um fracasso como pessoa, ele é um fracasso como cristão, ele é um fracasso como marido, ele é um fracasso como pai, ele é um fracasso como servo da comunidade humana, da comunidade de fé e do país. Todo indivíduo masculino, naturalmente, um dia ele vai ser filho, porque ele tem que nascer. E ele passa um grande período de sua vida como um menino. Vai chegar um estágio da vida que ele vai se tornar um homem, biologicamente falando. Então a vida vai lhe propor propósitos, e ele pode decidir ser um diácono, um servo do mundo, da comunidade humana, da comunidade de fé do país. E ele passa agora a servir o outro como um treinamento probatório para o maior sacrifício que ele vai ter que exercer na vida, que é se tornar um marido. Ser filho é natural, ser menino é natural, ser homem é natural. Ser um marido não, é assumir uma missão, uma responsabilidade. Depois disso, o homem está pronto para o patrimônio pessoal, familiar e nacional, a pátria e a paternidade, ser pai. E esse rapaz, Daniel Araújo, né, pastorzão, ele falhou absolutamente em todas as esferas que aqui eu comentei. Então é um ódio que ele tem a ele mesmo. Se olhar no espelho e se perceber um homem fracassado. E a tentativa dele, ao falar e fazer o que ele está fazendo, é tentar achar um nicho social que possa dar a ele a visibilidade, que traga a ele algum tipo de sucesso, realização e lucro, que o faça se sentir menos fracassado. Porque eu creio que essa é a sensação que ele tem. E quando um homem passa por isso, ele flerta muito com a possibilidade do autoextermínio. Então esse rapaz precisa das nossas orações, porque ele está sendo confrontado pela própria farsa que é, pelo próprio fracassado e homem inútil que ainda é. Cara, eu não tô concordando tanto com o Anderson Silva quando ele diz que ele é um fracassado em todas as esferas, não. Muito pelo contrário, hoje ele está numa fase diferente da que ele esteve. Então, enquanto casado e fazendo todas aquelas coisas que ele estava fazendo nas igrejas, as agendas, né, as apresentações, eu sei lá exatamente o que ele fazia, né, se era um número musical com depois um número de comédia, eu não estou ligado exatamente qual era a situação, mas o ponto é que ele tinha agendas em igrejas e ele fala abertamente que ele ia, muitas vezes não cobrava e muitos pastores queriam fechar com ele e tal. Então, eu vejo que ele alcançou sucesso naquilo que ele se propôs a fazer. Na verdade, em muitas coisas que ele se propôs a fazer, ele foi bem sucedido nessas coisas, sabe? Só que, às vezes, nas situações as pessoas têm altos e baixos, e esse pode estar sendo um momento dele, em uma fase diferente, em que ele está tentando subir depois de um momento de baixa, né? Então, esse momento dessa crise que ele começa a ter e tal, ele começa a perder tudo ao redor dele, né? E depois vai ficar sem o casamento dele e tal, e agora ele tá aí tentando aí, né? E coincidentemente, né? Com muitas aspas, o discurso dele começou a ser escrachadamente de esquerda, né? Eu não tô aqui para dizer, ele pode até dizer assim, ó, sempre foi, meu pensamento sempre foi mais à esquerda desde que eu estava na igreja e tal, mas eu escondia ou não fazia sentido expor como se eu estivesse propagando uma agenda. Mas enfim, o ponto é que eu queria trazer aqui é, cara, eu não vejo todo esse fracasso em todas as esferas. Muito pelo contrário, ele meio que estava ali dentro, né, do script, certinho, né? E fora até das expectativas, uma vez que ele fez sucesso, foi pioneiro numa área não tão assim, sabe, comum, que é humor gospel, sabe como? E ele simplesmente foi um grande nome. E, pô, tudo quanto é igreja, os jovens sabiam dos vídeos desse cara. É isso? Já viu esse? Já viu aquele? Surgiu como um Porta dos Fundos alternativo ao cristão que não podia ver Porta dos Fundos. Não é isso? Então, sei lá, cara, ele foi um cara muito bem sucedido. E o fato dele ter sido bem sucedido expõe também um certo talento absurdo que esse cara tinha. Não só na criatividade de criar, ser inventivo, não é isso? Saber fazer brincadeiras ponderadas ali e tal, com várias visões teológicas de vários tipos de igrejas e tal, que era uma coisa que ele fazia, mas também saber ir colocando as questões musicais dele, né, o talento musical dele ali dentro disso aí. E aí levar isso para as igrejas, montar um espetáculo e levar para as igrejas. Mas vamos continuar aqui. Que é o seu lar.
Parece que eu tô defendendo o cara, né? Sua família. É o maior desafio de um homem. O teólogo católico Chesterton disse: o casamento é um duelo que homem honrado nenhum deve abrir mão. E se você não sabe, esse rapaz acabou de solicitar divórcio à esposa porque ele queria ser um bom pai. Então, sou um péssimo pai. Como ele decidiu se tornar um bom pai? Pedindo divórcio. Pô, parece que eu tô defendendo o cara, né? Mas eu não quero que pareça que eu estou defendendo, porque eu não penso que ele precisa de alguma defesa, sabe, da minha parte, como se o que ele disse precisasse de desculpa e tal. Porque se precisasse, ele tinha aparecido e pedido desculpa. O que não foi o caso, entende? Então, assim, ele entende que, olha, eu não devo satisfação a um grupo ao qual eu não faço parte, né? Quem pede desculpa é alguém que tá, pessoal, sou um de vocês, perdão aí pelo que eu falei, saiu errado e tal. Ele não faz a menor questão. Então, aqui eu tô falando, não é uma questão de defendê-lo, mas de dizer o seguinte, eu não acho certo trabalhar com as informações que se tem, principalmente vindas dele. Eu nunca ouvi nada sobre essa mulher dele, o que ela disse sobre o término, sobre a separação. Então, sei lá, trabalhar com apenas as informações que ele quis dar, né? Eu acho que você formula todo um raciocínio em cima disso e por conta desse raciocínio, às vezes, agrega uma pecinha que você está pensando que está decifrando a personalidade desse cara e às vezes, né, falta muita coisa dessa pecinha que você está encaixando, né? Então, ou seja, parece uma pecinha falsa, pode ser uma pecinha falsa que você está colocando ali achando que está identificando um perfil do cidadão e tal, né? Lembrando que eu até acho esquisito falar de tantos aspectos da vida pessoal do cara, mas mais esquisito ainda é não falar uma vez que o cara quis, tá? Ninguém colocou uma arma na cabeça, ninguém pediu. Toda vez que o cara tá num podcast, ele pode chegar e falar, pô, não quero falar sobre isso, e tá tudo bem. Isso é delicado, vou acabar expondo, sai até de nobre, pô, vou acabar expondo outra pessoa. E não fala, mas o cara quer pôr pra fora, quer falar isso ou aquilo. Então, eu não vejo problema, tá ligado? Sinceramente, não vejo problema no pastor ou em qualquer outra pessoa chegar e fazer um vídeo sobre, né? E trazer uma reflexão sobre. A questão justamente essa, não falar do cara, né? Mas usar o exemplo que ele quis expor para todos, né? Para pensar sobre alguma coisa, refletir em cima de alguma situação, etc. Vamos lá, vamos continuar. Sendo que a maior declaração de amor de um pai ao filho é a maneira com a qual esse homem trata a mãe dele. Olha que loucura. Olha que, cara, perturbação. Passei por um divórcio agora, tô passando por um divórcio agora, que eu conversei sério com ela. Falei, vem cá, eu detesto o marido que eu fui pra você. Você não mereceu isso. Só que eu não posso ficar carregando isso pra sempre. Porque eu sempre vou te pedir perdão por isso, você nunca vai me perdoar por isso, e sempre que você tiver algum problema dos seus problemas, você vai trazer isso à tona e falar, lembra que você era assim, que você fazia assim, que você cobrava assim, que você não sei o quê. Então a gente precisa, mano, sabe? A gente precisa desse... Pronto, aqui ele dá uma informação que ele não está dizendo que a mulher faz isso ou fez isso, mas ele está dizendo que, isso vai acontecer, você pode chegar a fazer isso e tal. Aqui entra a grande dúvida que eu penso que não é válido fazer uma opinião em cima disso aqui. Qual é a dúvida? Ele não diz o que aconteceu, ele dá um exemplo de uma possibilidade, de uma conjectura, mas que pode ter sido baseado em algo real, algo que realmente aconteceu, algo que eles viviam. Às vezes, ela, devido a uma pisada na bola que ele deu, ela ficava trazendo, e aquela falta de confiança e tal, e ele olhou aquela situação e falou assim, cara, nunca vai ser consertado isso aqui, não estou julgando que ele fez certo, etc. Mas você está entendendo? Por não saber de nada no que concerne a isso, só essas informações que esse cara está colocando aqui, às vezes para só passar por cima daquilo ali de forma superficial, aí você vai e formula, ele separou por causa disso, porque ele achou que ela isso, entende? Então, é essa questão que eu acho complicada. Espaço, mano, pra gente se entender também, se conhecer também, tá ligado? Mas a gente tá tão habituado com um padrão de segurança que é isso. Mano, brigou com sua esposa? Luta pela sua família. Só que várias vezes eu me percebi, mano, sendo um pai ruim porque eu não queria ser o marido, mano. Caramba. Tá ligado? Então, tipo assim, peraí, não é que se eu separar, eu tenho que abandonar meus filhos. Eu não preciso ser a regra, eu não preciso ser igual a todo mundo.
Separar eu tenho isso que... Caramba, mínimo. mano, eu tenho que ser um bom pai pros meus filhos. Percebeu outra coisa que gera uma grande dúvida? O que tinha no casamento dele que fazia ele ser um pai ruim? Ele também não quer falar sobre isso, ou não fala, né? Não passa por um exemplo, pelo menos por cima de um exemplo aí para dar uma... E ninguém pergunta sobre isso também. Então não dá, da minha visão, para falar nada em cima disso aí, né? Então o que eu Não dá para concluir nada. tenho que fazer pra ser um bom pai? Mano, eu tenho que me esforçar. Aí, e outra pergunta que vem logo em seguida, né? O que é ser um bom pai? O que é? É ser tão compreensivo e considerar tanto os sentimentos de uma criança a ponto de ela dizer assim, não quero ser chamada de Mariazinha, quero ser chamada de Joana, e ele fala assim, eu não vou ser um papai tipo Bolsonaro, entendeu? Então ele vai lá e chama ela de Joana. Isso é ser um bom pai no conceito dele, e talvez a esposa estava atrapalhando. Olha a conjectura que eu posso fazer se eu quiser. Pode ter sido isso? Pode. Eu posso acertar na mosca se eu disser alguma coisa parecida? Posso. Mas sem o acesso às informações, pelo menos próximas disso aí, eu não posso concluir isso. Por mais que eu queira juntar pecinhas de cada podcast que ele disse isso ou aquilo. Sei lá, acho muito injusto. Como eu disse anteriormente, não se ofenda, o problema dele não é conosco, povo de Deus. O problema dele agora é com Jesus Cristo, e o problema dele é o ódio que ele tem a ele mesmo. E oro para que ele possa chegar. Esse ponto que ele fez aqui, o problema dele não é com a igreja, nem com as pessoas, o problema é com Jesus. Você pode concluir isso aí, por exemplo, com uma fala dele, só que aí entra naquele esquema que eu falei, você vai julgá-lo, ok? E você pode acertar na mosca com base na frase dele. Essa frase indica que ele é assim, assim, assado. E não ser, ok? Essa fala dele se baseia no seguinte fato. Quando ele era obeso e um comediante gospel, era um obeso comediante gospel sem graça nenhuma. Não tinha graça o que ele produzia. Ele é músico, também não conseguiu ter sucesso na carreira. Daqui a pouco você vai ver um vídeo dele com um baixo nas costas. Está tentando a sorte, ok? Então isso dói muito, né? Aí ele fez uma bariátrica. E agora ele lacra nos podcasts falando de Jesus, falando da igreja, falando... É a roda dos escarnecedores de Salmos 1. Quem é o escarnecedor? Quem conheceu, quem sentou à mesa e depois expõe a intimidade publicamente. Então, ele tenta agora ser um comediante magro da boca grande, que a boca cresceu por causa da bariátrica, mas ele continua sem graça. Ele é sem graça obeso, gospel, e ele é sem graça magro, secular. Mas o céu do evangélico era diminuto, né? Que cabe pouca gente. Então, eu lembro uma vez que eu fui cancelado por causa de uma piadinha. Isso. Que era Falou assim. piadinha, eu sei que é extremamente problemático. Não, é que o cara morreu e foi pro céu, só que ele vendia cerveja. Aí ele falou pra São Pedro tá calor hoje, né? E eu amava vender cerveja. Posso vender cerveja? Quer ir? São Pedro falou, claro, pode vender. Aí vendeu um monte de cerveja. Ele falou, caramba, imagina no inferno, aquele calorão. Posso ficar uma horinha lá? Ele vai, aí ele voltou e falou, e aí, como foi? Ele não vendeu nenhum, por quê? Só tinha crente. Parabéns, perdeu mais 1000 seguidores. Alcançou na meta. Estourou. Conseguindo cada vez mais perder seguidor gostoso. Denai, Deus manda te dizer, não, a igreja é um lugar assim, que existe hierarquia, que tem pessoa mais importante. Não, ele falou, mas ele não é o pastor. Não, ela falou, mas ela não é a irmã da revelação, que chega e fala, Nagasu, Denai, Deus manda te dizer. Não, ela sim fala. Agora que chega um amigo sincero e fala, acredita mais no seu trampo, mano, faz isso acontecer. Esse cara não foi usado, ele não falou do jeito que as pessoas precisam ouvir. Isso aí não passa de ritual, isso não passa de tradição, não passa de uma bobagem. Quando a gente quebra essa bobagem, as pessoas se sentem afrontadas porque elas entendem que é diretamente a elas, é pessoal. E a questão é essa, Jesus te faz feliz? Sinceramente, quem que tá assistindo a gente aqui ao vivo agora e que vai falar que não, eu sou muito feliz só com Jesus e ponto final? Mano, Jesus não te faz feliz, velho. Por que ele te faz feliz? Ele não aparece, ele não fala, ele não faz nada. Você sofre pra caramba, mas quando acontece uma coisa boa, você fala, foi ele. E me deixou feliz. Pô, assim é fácil, velho. Eu não faço absolutamente nada e quando alguma coisa dá certo, eu atribuo e agradeço a ele. E quando dá ruim, eu falo, obrigado, porque tá me dando uma prova pra eu ficar melhor. Ou seja, ele nunca perde, mano. A ideia, essa narrativa da igreja de, tipo, de alegria, de felicidade, na verdade é só um vazio gigantesco, mano. Porque você já nasceu devendo. Aí um cara morreu no seu lugar, que você nem pediu, mano. Eu não pedi pra ele morrer no meu lugar. Não, mas ele morreu no seu lugar, ele pagou o preço por você. Mano, eu tô com meu nome sujo, velho. Se você pagar minha conta lá, mano, e limpar meu nome no Serasa, eu vou falar, John, obrigado, mas
Eu não pedi, velho. Desculpa, mano. Na hora que eu pudesse, eu ia resolver. Não, agora você me deve e você tem que fazer. E você tem que agradecer. Você entende? Tipo assim, você já nasce com um peso, mano. Você já nasce com uma cobrança de tipo assim, não, mano, eu tô devendo, eu não mereço, eu não posso ser feliz. E aí você não pode mesmo ser feliz, porque transar não pode, que é pecado. Beber não pode, que é pecado. Balada não pode, tatuar, não. Era muito fácil saber o que era pecado. O que é pecado, mano? Te faz feliz? Faz, pecado. Tome a tua cruz e me siga. Você tem que se lascar, velho. Então olha que loucura, mano. É um ciclo vicioso, absurdo. Eu achei ruim as pessoas atacarem esse cara por causa dessa fala, né? É uma fala tão pessoal, é algo que ele tá vivendo agora. Acredito que espiritual também, né? Claro, porque ele tinha uma fé e agora não tem. E isso é pessoal e ele tá resolvendo abrir num podcast, ele tá resolvendo falar sobre isso publicamente. O problema é que quando as pessoas resolvem atacar o cara, e alguém poderia até dizer, ora, mas ele tá falando isso publicamente, ele escolhe falar isso publicamente, eu sei, mas eu acho que isso não dá desculpa para você atacar o cara pessoalmente, dizer que ele é isso, que ele é aquilo, o pai dele teria vergonha dele. Se fosse pai dele, eu me daria para não ver a desgraça que o filho se tornou. Tenho pena dos seus filhos, vão crescer tudo problemático, talvez tem coisas pesadas para pior, sabe? Gente falar esse tipo de coisa para ele. Cogite a possibilidade desse cara realmente ter uma mente muito fraca, né? Pode ser que não, pode ser que ele é um cara que tem um psicológico bom e tal, mas e se não for? Não é isso? Muitas pessoas, muitos grandes gênios da teologia entraram em conflitos parecidos com ele, mas às vezes por uma profundidade espiritual maior, por uma profundidade de intelecto maior, atravessaram essa camada e conseguiram tirar muitas pérolas de onde chegaram lá do fundo e colocaram em livros e tal. Tem muitos livros, né, que tratam de problemas muito mais profundos do que o que ele expressa, mas cara, o ponto não é esse. O ponto é que ele está dando a opinião dele, ele está colocando para fora o momento que ele vive, sabe? O momento que ele está. Ele é bem honesto, bem corajoso nesse sentido. Eu não consigo ver o medo que algumas pessoas têm dessas palavras terem poder em alguns jovens. Ele é um influencer, cuidado, Satanás está por trás dele. Olha como ele está muito magro, colocou um chifrinho, já era. É a própria cara do capeta, né? Tipo, cara, isso é uma ignorância absurda. Isso é uma ignorância absurda. Cara, ó, meio que até atesta um pouco o que ele fala sobre os crentes, tá? Meio que evidencia o que ele fala sobre os crentes. Eu creio que não é a maioria que manda esse tipo de mensagem para ele, mas são muitos, isso aí já diz alguma coisa, entende? Imagina que tapa na cara seria, ou que grande lição seria se depois de tudo isso que ele dissesse, as pessoas criassem grupos de WhatsApp e dissessem, pessoal, vamos orar hoje pelo Daniel e tal. É um mundinho ideal, né? Parece algo assim. Pô, cara, por que você tá falando isso aí? Até parece, né, meu? Você tá falando de gente mesmo? Você tá falando de pessoas mesmo? Não, cara, isso jamais aconteceria, né? Sei lá, aí desse grupo pessoas mandassem mensagem para ele dizendo, Daniel, a gente orou muito por você e tal, nós somos da igreja tal. Daniel, a gente orou muito sobre você, respeitamos sua opinião e tal. Cara, isso além de mostrar tudo de bom, mostra também a sua segurança com relação à sua fé. Como se o que ele disse não machucou em nada, não abalou em nada a sua fé. Mas o fato de você ficar bolado, o fato de você ficar nervoso, já mostra alguma coisa estranha sobre você. E o fato de você necessitar, por causa desse nervosismo, ir atrás do cara, mandar um direct pra ele e tal, mostra que o cara conseguiu te afetar. Ele conseguiu te mudar. O que ele disse se tornou alguma coisa. E não era para ser nada para você. Mas foi, por algum motivo. Talvez o cara expôs a sua fraqueza, sei lá. Posso estar errado. Comenta aqui, cara. Comenta aqui. Dê sua opinião sobre ele. Acha que eu estou equivocado em alguma situação? Alguma conclusão? Comenta aqui, porque eu não consigo ver ele como essa figura horrível, fracassado em todas as áreas. Eu diria que com relação à igreja, tá? Principalmente com relação à igreja agora falando, eu não vou falar agora de casamento, nem de outras questões, mas igreja, eu acho que ele não é fracassado. Bato o martelo, pelo que eu vi dele, ele não é fracassado, ele é frustrado. E não tem nenhum problema em ser frustrado. Você pode entrar em uma instituição, em qualquer organização social, idealizando uma coisa e ser frustrado por enxergar a verdade sobre aquilo ali. E todas as suas idealizações, ou o que você acha que deveria ser, né, não é. Então você foi frustrado com relação àquilo ali e tá tudo bem.
Não tem problema nenhum em você ser um frustrado com relação a qualquer coisa na vida. Você se frustrou? Suas frustrações são baseadas na realidade? Pronto, te fizeram tomar uma decisão pra lá ou pra cá? Pronto, é isso, sabe? Se você evoluiu daquela frustração, isso é o que importa, né? Você acha que eu gosto de falar? Por que você acha que eu falo tanto de igreja e de crente aqui? Porque eu queria livrar pessoas que não foram alertadas, como eu, que perdi metade da minha vida, mano, ouvindo baboseira, metade da minha vida me sentindo um bosta, porque é isso. A ideia do cristianismo é: você nasceu devendo, ele pagou o preço sem você pedir, mas você não merece. Então ele vai jogar na sua cara e você vai ter que fazer por onde, senão você vai ser punido e o sacrifício não valeu de nada, porque o que adianta? Ele se sacrificou, mas foi muito pouco. Porque se você comer um brigadeiro a mais, falar um palavrão, comer sua namorada, você vai queimar pra sempre. Caramba. Paia. As pessoas... É maluco isso, mano. E é louco, porque você vai nas igrejas, mano. Olha a música, cara. E a verdade é que não sou tão forte. Principalmente os batera, mano. Come todo mundo, mano. O que você seria se não fosse igreja? Eu seria melhor, mano. Não existe essa gratidão pela igreja, tá ligado? Na verdade, mano, a igreja tinha que me agradecer, mano. Porque quanto tempo me usou, mano, de graça. Por que nos Estados Unidos um moleque de 11 anos manja de jazz, toca pra cá? Porque na escola ele aprende música. Eu queria fazer uma ponderação também sobre isso que ele tá falando. Ele tá dizendo assim: se não fosse a igreja, eu seria uma pessoa melhor. E quanto a igreja me usou de graça, né, lucrou comigo, né, com a minha imagem e tal, o pastorzão vai estar aqui. Mano, é certo que ia dar bastante gente. Tem muitas situações em que numa igreja tem jovens que questionam, jovens que têm perguntas um pouco mais profundas, mais fora da caixa, fora do modelo, né? Quantos filhos realmente teve Adão, né? Tipo, não perguntas assim tolas, né? Mas perguntas com cunhos filosóficos, perguntas que confrontam uma lei bíblica com o mundo real e como que isso ou aquilo, e se isso não for verdade, esse tipo de coisa, né? Dentro de um modelo da igreja, isso é muito mal visto. E o grande problema é que esse jovem, ele tem um grande potencial, mas às vezes por falta de preparo de certas lideranças, às vezes as lideranças não estão preparadas, né? Não tem um preparo para responder as perguntas desse garoto. E principalmente no mundo de hoje, tá? Porque é um mundo que você tem internet, então esse menino pode ir para casa e estudar filósofos, ok? Ele pode baixar livros poderosíssimos em PDF, e se ele tiver uma mente poderosa, a mente dele vai processar, vai lá e ele vai, sabe, ele vai alcançar uma estatura intelectual que vai ultrapassar os homens daquela comunidade dele com uma grande facilidade. E o que vai acontecer, o que pode acontecer é que, se ele questionar essas pessoas com relação a problemas bíblicos, né, conflitos ali que ele tiver, existe a grande possibilidade dessas pessoas se sentirem extremamente incomodadas com ele e tentarem cerceá-lo. Grande erro. Ele vai perceber que é por ignorância da parte de todos e vai concluir assim que esse lugar não é para ele e que essa Bíblia não faz sentido e tal. Ele, por causa disso, ele vai, sabe, concluir muita coisa, e isso vai gerar o afastamento dele, lógico que vai. Se houver uma postura humilde, né, ele ainda assim pode, por arrogância, porque é jovem, perceber que é mais que todo mundo e se afastar, mas aquele testemunho ficará. Se ele realmente tiver o coração voltado para Deus, ele vai estudar, e estudando ele pode acabar se aproximando novamente da crença em Deus. Jordan Peterson, né, é um bom exemplo, um cara que passou anos como ateu, ou pelo menos não vivendo como se Deus existisse, e hoje aí defende a existência de Deus, né, de tanto falar com caras, sabe, com uma estatura intelectual até talvez maior que a dele, e estudar a Bíblia, né? E os grandes teólogos, né? Talvez os pais da igreja, eu não sei exatamente quais foram todos os livros que ele estudou para retornar à crença em Deus. Mas o ponto é que muitas igrejas cometem esse erro, sacou? E muitos jovens percebem esse ambiente de mentes limitadas e naturalmente não querem ser um deles, tá?
Então, eu sei que tá parecendo que eu tô defendendo o cara, mas eu tô abrindo, na verdade, parênteses, aproveitando certas falas dele para abrir certos parênteses, porque pelas coisas que ele fala, nem parece que o lance dele foi muito esse, tá? Para ser bem sincero, julgando aqui, pô, parece que ele queria curtir um pouco mais algumas coisas e parece que foi meio que cerceado. E aí ele sente essa revolta por ser velho e não conseguir ter sido o adolescente que ele queria ter sido, sabe? Ter vivido o que ele gostaria de ter vivido, sei lá, entendeu? Parece isso, né? Eu não tô dizendo que foi. Essas são as minhas considerações finais aí com relação ao Daniel. Eu acredito que ele tem os conflitos dele, teve os conflitos dele, se frustrou. É isso, cara. Eu não acho que ele é um homem ruim, cara. Uma pessoa má, sacou? Mas eu tendo a ser tardio em julgar. Eu julgo, claro, não é isso? Normal. Né? Todo mundo julga de alguma situação, não é isso? Ou presume, né? Alguma coisa baseado, né? no que você vai juntando ali da pessoa. Mas enfim, se você achou interessante ou se indignou com as falas do nosso querido aí Daniel Araújo, comenta aí, deixa o seu comentário, sempre agrega aí uma boa reflexão sobre qualquer fala que seja. Até o próximo vídeo.